Fala aí, galerinha! Hoje o Esporte Clube está no ar, sexta-feira, 20 de fevereiro, pós-carnaval. E hoje nós vamos falar do Galo, que está prestes a contratar o novo técnico. Tem o Cruzeiro também, trazendo o atacante de volta. Tem o América, semifinal do Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa legal para a gente debater aqui no nosso Hoje Esporte Clube. Mas antes, vamos falar das faculdades Promove Kennedy. Já passaram as festas de final de ano, já passou o carnaval, então agora é hora de focar no seu futuro profissional. E a sua graduação que você está querendo fazer, você encontra aqui nas faculdades Promove Kennedy. Acesse esse QR Code que aparece aqui na sua telinha. Tem cursos da área de gestão, saúde, medicina veterinária, tem cursos de comunicação, tem muita coisa legal. Então vem para cá, veja as melhores condições para você garantir o seu futuro profissional. Acesse esse QR Code aqui e fique sabendo de tudo. Beleza? Bora falar de Atlético, mas antes vamos apresentar aqui os nossos componentes desta bancada. Do meu lado direito, Ângelo Drummond, editor de esportes do Hoje em Dia. Tudo bem, Ângelo? Beleza, feliz com esse programa sem o Paulo, é sempre bom. É, isso mesmo. O Paulo agora tá de férias, né? Tá na praia. Isso, aí o programa corre, não tem novela, é só futebol. Pois é, mas ele já mandou mensagem falando para citar a novela no final do programa. Aí é com você. Do meu lado esquerdo aqui, grande Leandro Alves, estagiário de jornalismo. Tudo bem, Leandro? Tudo ótimo. Ó, Leandro tá estreando aqui, a partir de agora vai compor a nossa equipe de esportes aqui no programa. Seja muito bem-vindo, viu, Leandro? Muito obrigado, viu? Muito obrigado também, Ângelo. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí. Vamos começar com o assunto Nós viemos quente. até de uniforme, né? Pois é, tá tudo... Duplinha. É, exatamente. Vamos começar com o assunto quente da semana, do dia. O Atlético está prestes a fechar o contrato com o novo técnico Eduardo Domingues, 47 anos, argentino. Você vê aí na telinha a foto do possível novo técnico do Atlético, atualmente dirige o Estudiantes, Ângelo Drummond. Como você avalia essa possível contratação? O Atlético foi certinho, demorou um tempo, né, para avançar nas negociações, mas parece que está tudo caminhado. É, parece que é uma nova estratégia do Atlético, né? Não ser afoito para fazer as contratações, né? Ele ouviu muita torcida da última vez com relação ao Sampaoli e acabou contratando de imediato, e parece que agora a política agora é de assuntar, ter uma reunião com a diretoria, com os membros da comissão fixa do Atlético, com os próprios jogadores, e parece que o nome da vez é esse mesmo, Eduardo Domingues, e é um cara conceituado na Argentina, é uma revelação como treinador, apesar de estar há 7 anos ganhando os títulos pelo país vizinho, pelos hermanos, mas eu acho que seria um bom nome para o Atlético. É um treinador que parece que tem uma forma de jogar já definida e que pode se encaixar perfeitamente no Atlético, que tem bons jogadores e um bom elenco. Ô Leandro, uma das coisas que a gente ouviu muito dos nossos colegas da imprensa argentina é que ele é um cara que traz a competitividade, né? Times competitivos, o que estava faltando no Atlético do Cuca, no Atlético do Sampaoli. Como você avalia essa chegada, possível chegada, né? Ainda não é oficial, do Eduardo Domingues no Atlético? Muito bem, Michael. O Ângelo falou muito bem que o Atlético estava nesse ciclo de sempre contratar Sampaoli, sempre também trazer o Cuca, e ele sempre se mantinha contratando esses treinadores, né? E aí agora o Atlético vai em uma nova aposta, um treinador jovem de 47 anos, mas que levou o Colón ao primeiro título da história também do Campeonato Argentino. Segundo o PVC, o técnico Alejandro Domingues é um técnico um pouco mais defensivo. Apesar de ser aguerrido, apesar do time dele brigar muito, é um técnico um pouco mais defensivo. Não acho que seja o que o torcedor atleticano espera para o Atlético. Mas a gente tem que ver como que ele vai treinar a equipe e se ele vai ter alguma mudança. Por falar nesse aspecto defensivo, não adianta trazer só o Domingues, né? Tem que trazer reforços também, né, Ângelo? Sim. A defesa do Atlético tá uma peneira, né? Tá. Na verdade, é um destaque negativo do começo da temporada, né? A defesa do Atlético ainda não se acertou. Muito também por causa dessa indefinição com relação ao Sampaoli, o ataque não produz, o meio de campo também não marca ninguém, a defesa fica muito exposta e aí acaba que é o destaque negativo da temporada. Alonso, Vitor Hugo, Juan Tressoldi ainda não se firmaram ali, quem não sabe quem que seriam os titulares da equipe. Isso, exatamente. Alonso ainda não está muito aquém daquele Alonso que chegou no Atlético
anos atrás. Então, talvez o Eduardo Domingues, como ex-zagueiro, né? Exatamente. Né, possa colocar o time aí do jeito que ele gosta e acertar essa defesa do Atlético, que tem bons valores, o Renan Lodge da esquerda, aí o Preciado na direita, que podem voltar a jogar a bola. O Preciado ainda não estreou com a camisa do Atlético. Eu falo não estreou porque ele já jogou, mas tá muito mal, tá né? muito mal fisicamente. Isso. O Renan Lodge é um destaque positivo dessa defesa, e sem tirar o Everson, que é um baita goleiro. Pois é, mas antes, né, de vir à tona essa notícia dessa possível chegada do Eduardo Domingues, o Atlético garantiu a classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro, aplicando uma sova 7-2 no Itabirito. Esse jogo foi no Castor Cifuentes. Leandro, Sampaoli foi embora, parece que o time se soltou, né? Conseguiu mais confiança, jogou para frente. Você acompanha as imagens aí da Galo TV H2Bet. O Atlético passeou nessa última rodada do Mineiro, né? Efeito pós-Sampaoli, podemos dizer assim? Exatamente. Eu concordo um pouco com essa fala, porque o Sampaoli ele trazia um pouco de peso a esse time do Atlético. Ele é um treinador que é conhecido muito, teve o caso também no Flamengo, né? Naquele caso do Pedro, do assistente dele ter dado um soco no jogador. E o Sampaoli é esse treinador que traz um pouco de peso às suas equipes. O time do Atlético precisa de alguém que leve, que traga leveza. É algo que o Cuca era conhecido por trazer, mas na última passagem não trouxe muito disso. E eu acho que o Atlético, assim que o Sampaoli saiu, os jogadores falaram: poxa, agora a gente pode jogar o nosso futebol. Agora a gente está livre para fazer o que a gente gosta. É o famoso, o chefe ruim foi embora, então nós estamos de boa, né, Anjo? Apesar do que o Hulk deixou isso não transparecer na entrevista após a partida, né? Inclusive pedindo desculpas ao Sampaoli. Exato. Mas o Atlético jogou ali sem o peso desse argentino que anda pelas linhas laterais ali, igual um maluco de um lado para o outro, cobrando do time. Então eu acho que o Atlético realmente teve essa leveza, apesar da fraquíssima atuação do Itabirito, que não sei como não foi rebaixado nesse Campeonato Mineiro, mas o Atlético soube aproveitar as oportunidades de campo, principalmente com o Scarpa, que para mim é titular absoluto desse time. O Lucas soube colocar o Scarpa, que foi bem acionado, participou bastante da partida, fez gol. Então, tomara que ele acerte a equipe também para esse final de semana. Claro que com a América vai ser diferente, é um adversário, é um clássico mineiro, né? O América é um adversário muito mais duro que o Itabirito, mas o Atlético, na minha opinião, tem mais time e tem mais cancha para chegar à final. Ainda falando desse jogo, o Ângelo citou aqui o Scarpa, voltou a ser titular. Esse time do Galo é Scarpa, Hulk, Everson e mais 8, né? Exatamente. O Scarpa não tem como ficar fora desse time do Atlético. O Atlético é um time que não tem esse meia que faz essa ligação entre o time. O Bernard chegou para ser esse jogador, não conseguiu ter boas atuações até agora no Atlético, pelo menos não atuações brilhantes. O Igor Gomes também não é esse jogador que vai fazer essa ligação, mas o Scarpa sim. O Scarpa, apesar de não ser um meia genial, como a gente tem esses últimos 10, como o Alan Patrick, o Matheus Pereira, o Arrascaeta, é esse jogador que faz a virada de jogo, que tem o último passe com muita qualidade e também que finaliza de fora da área. O que o Atlético, além do Hulk, nenhum outro jogador tem feito. Pois é, e a gente levantou aqui a questão da defesa, Ângelo, antes de seguir, né, falando dessa semifinal do Mineiro. O Galo parece que trouxe mais trouxe o volante, está confirmado, parece que é o camisa 5, né? Mas é o cara para chegar e assumir essa titularidade? Eu estou falando do Tomás Pérez, argentino de 20 anos. Você vê aí, né? Já chegou, já foi oficialmente anunciado pelo Galo, já está até treinando. É o cara para assumir esse 6 cão de guarda do Atlético, Ângelo? Olha, é uma situação que a gente ainda não conhece, né? O Tomás Pérez jogou no futebol argentino há um tempo atrás, depois foi para o Porto B, sumiu um pouco do futebol, não era aproveitado na equipe principal do Porto. Eu talvez acho que não seja o cara ideal para assumir a camisa 5 do Atlético, até porque o Atlético tem um déficit nesse setor há um longo tempo, a torcida sempre pedindo a contratação desse volante de ofício. E o desconhecimento por esse jogador pode trazer uma incógnita, apesar que o Vitor Hugo pouca gente conhecia e se encaixou no time do Atlético. Exatamente. Pode ser que o Tomás Pérez também tenha essa facilidade que o Vitor Hugo teve de se adequar ao time do Atlético. Então, é uma aposta, pode dar certo, contra não pode,
Não foi um pedido do Sampaoli, é um Exato. pedido exatamente do setor que cuida dessas contratações no Atlético, né? Como é que é o nome do setor? O SIGA. O SIGA, Exato. que era antigamente composto pelo meu amigo Weber, que hoje está em Portugal, mas o Atlético fez essa aposta e a torcida vai comprar esse bolo. E aí, é o camisa 5, ele que chega por empréstimo, com opção de compra, empréstimo até final do ano. É o cara que chega para assumir esse cão de guarda no meio campo do Galo ou é uma aposta? Acho que é uma aposta. Esse jogador ele foi para o Porto, não teve uma grande passagem pelo Porto. Ele volta à América Latina para poder recuperar esse seu futebol. A gente conhece muito pouco dele, mas por ser um jogador de 20 anos, acho que para ser o camisa 5 ainda é muito cedo. Ainda mais depois do Atlético ter tido a passagem do Bataglia, que é um jogador que a torcida saudade, gostou muito. O Bataglia jogou muito pelo Atlético e aí depois deixou o Atlético para poder ir para o Boca Juniors. Acho que é muito cedo para falar que ele vai ser o dono da camisa 5. Ele é uma aposta. Muito bem, então o Atlético venceu 7-2 o Itabirito, garantiu vaga na semifinal do Mineiro e domingo vai enfrentar o América, 6 horas da noite, jogo de ida na Arena MRV. Você acompanha na tela, ó. Primeiro jogo, próximo domingo, 6 horas da noite na Arena MRV. Jogo de volta no outro domingo, dia 1º, também às 6 horas, só que aí na Arena Independência, você vendo aí na arte do nosso querido Silan. Ângelo Drummond, quem é o favorito para chegar à final do Mineiro? Vou te colocar na parede agora. Nesse caso aí, nessa partida aí, eu colocaria o Atlético como favorito, apesar do que o América fez um bom campeonato, perdeu a campanha, a liderança da campanha geral quase no fim, né? Isso. E muito pela derrota para o Cruzeiro por 2-0 no Mineirão. Uma derrota em que o time do América não se acertou em campo, mas na semifinal é outro papo, né? Quando tá valendo, tá valendo. Exato. Então, acho que o América pode sim complicar o Atlético, até porque o Atlético também não vem apresentando um bom futebol, tirando essa última partida contra o Itabirito, que não é um medidor assim, de grandes resultados, mas eu acho que a partida tem como favorito o Atlético para passar para a final do Campeonato Mineiro, mas o América pode surpreender tranquilamente. O Galo que vai para esse jogo, Leandro, ainda com o Lucas Gonçalves, né, o técnico interino. Há informações de que o Eduardo Domingues já poderá estar na Arena MRV para acompanhar essa partida. A galera já sendo observada pelo novo técnico. E aí, quem é o favorito, pelo menos para esse primeiro jogo? Para o primeiro jogo eu concordo muito com o Ângelo. O Atlético é franco favorito, apesar de não ter tido boas partidas nesse ano ainda. Mas a verdade é que os 3 da capital não tiveram boas partidas nesse ano, né? O Cruzeiro não está muito bem, o próprio América vem mal há algum tempo. O América fez uma Série B ruim também. Então o Atlético, ele pelo menos tem jogadores que podem fazer a diferença. E o principal deles é o Hulk. O Hulk pode decidir qualquer partida e ele gosta dessa decisão. Ele gosta de jogar e principalmente de marcar contra os rivais. É isso, você acompanha os detalhes de Atlético e América no hojeemdia.com.br, também nas redes sociais. Ângelo Drummond estará no plantão e vai trazer todas as informações, não é isso? Inclusive as prováveis escalações das equipes que você vai acompanhar no sábado com a gente. Muito bem, agora pulando para o outro lado da lagoa, o Cruzeiro, que também não começou bem, como disse o Leandro, a temporada. Venceu a URT em Patos de Minas, garantiu vaga na semifinal, vai enfrentar o Pouso Alegre. A gente vê aí na telinha os melhores lances, né, dessa partida. Ângelo Drummond, o que você tem a dizer dessa vitória que deu um pouco mais de fôlego para o Tite no comando do Cruzeiro, né? É, uma partida que começou com o time do Cruzeiro fazendo as mesmas apresentações do ano, né? De mediano para ruim, né? De mediano para ruim. Acabou tomando um gol que até agora eu não sei porque o juiz invalidou. Esse VAR do Mineiro é uma coisa muito esquisita, né? A linha estava bem torta. Péssima arbitragem. Péssima arbitragem. Se foi uma decisão ali de VAR por talvez uma unha do jogador do RT que estava impedido. Exato. Mas o Cruzeiro é muito superior ao RT, foi tomando conta da partida, chegou ao gol com a brilhante assistência do Gerson, que apareceu mais uma vez jogou bem na minha opinião, e o faro de gol do Caio Jorge, que é um jogador iluminado, e
depois venceu a partida por 2-0, apesar da expulsão do Matheus Henrique, muito injusta, na minha opinião, que os dois jogadores foram para dividir a bola na mesma intensidade, e acabou chegando no segundo gol com o Arroio numa presença de área que foi confirmado pelo VAR também. E aí, Leandro, é uma vitória que coloca o Cruzeiro na semifinal, o Cruzeiro que corria o risco, né, de ficar fora dos playoffs finais. E aí, valeu a pena? Tinha que ter ganhado mesmo? Eu vi muitos cruzeirenses reclamando dessa vitória porque a turma já quer o Tite longe do Cruzeiro, né? Exatamente. A torcida do Cruzeiro está muito insatisfeita e principalmente depois da passagem do Leonardo Jardim pelo Cruzeiro, né? O Leonardo Jardim tinha esse estilo de jogo de ligações rápidas, de um time muito para frente e apesar do Tite ter trazido no início esse discurso de que queria manter o mesmo trabalho, é claro que o Tite não iria manter, porque o Tite tem esse estilo de jogo muito mais de toque, um jogo um pouco mais lento, mais burocrático, né? Exatamente, um jogo que fica um pouco na intermediária ali, atrai um time adversário e depois sai tocando. E é um estilo que o Cruzeiro não estava tão acostumado, né? O Cruzeiro tinha uma saída de bola já mais rápida com o Seabra. A passagem com o Diniz, apesar de ter sido muito problemática, também tinha essa tentativa de uma saída de bola mais rápida. E o Cruzeiro até então não tem se acostumado com esse estilo do Tite, né? Eu acho que o torcedor ele precisa manter a calma, porque o Tite também não tem nem 3 meses de trabalho, mas é uma lanterna ligada, é uma luz de alerta ligada no Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem Libertadores chegando. Então o Mineiro é esse termômetro. Bem lembrado, é verdade, Juliano. Nós estamos esquecendo da Libertadores, né? E para reforçar, né, para essa sequência de já a gente volta no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro anunciou o retorno do Bruno Rodrigues, que, salvo engano, vocês podem me corrigir, vocês acompanham mais o Cruzeiro, a gente vê as imagens, né, do Cruzeiro, do jogador já na Toca da Raposa 2. Nesse período de vaca magra do Cruzeiro, desses 3 anos do Cruzeiro na Série B, depois voltou para a Série A com dificuldades, o Bruno Rodrigues foi o principal jogador do clube, né, nessa passagem. Bom jogador, não se firmou no Palmeiras, agora está de volta aí. Bruno Rodrigues e Caio Jorge no ataque, ô Anjo do... Sem sombra de dúvida, o Bruno Rodrigues foi o principal jogador do Cruzeiro na campanha da Série B. Fez muitos gols com a camisa. Não tinha esse histórico de contusões igual ele teve no Palmeiras assim que chegou no Palmeiras. Exatamente. Né? Que infelizmente não conseguiu despontar com a camisa do Palmeiras, não conseguiu fazer gols, não conseguiu aparecer, completar uma partida sequer. Teve 2 lesões, né? Uma em cada joelho. E... infelizmente, ele teve esse período ruim no Palmeiras, mas acho que com a camisa do Cruzeiro ele tem um casamento bem pronto. Ficou num período de divórcio ali, mas parece que reatou e tomara que ele tenha um ano incrível pelo Cruzeiro, porque tem tudo para despontar, até porque Arroio não vem muito bem nessa temporada, chegou ano passado comendo a bola, na minha opinião, foi muito bem. O Sinisterra não consegue se firmar, infelizmente. Machuca muito, Machuca muito. Marquinhos está machucado, Chico da Costa está machucado, então o Bruno Rodrigues pode ser esse jogador, apesar desse recente histórico aí, pode ser esse jogador que possa dar alegria para a torcida do Cruzeiro. E tem um certo entrosamento com o Caio Jorge, conversavam muito por telefone com relação a lesões, né? Tomara que esse entrosamento vá para dentro de campo. Não sabia disso. Sim. Aí, Leandro, o Anjo está trazendo aí, o Cruzeiro com uma dificuldade imensa para formar uma dupla de ataque. Bruno Rodrigues chega na hora certa? Chega na hora certíssima, tanto para ele, tanto para o Cruzeiro, né? O Bruno Rodrigues ficou 1 ano e 8 meses fora dos gramados pelo Palmeiras e ele foi, junto com o Edu na Série B, o principal jogador do Cruzeiro. E aí, quando o Cruzeiro sobe para a Série A, ele pega essa camisa e ele é o principal jogador da equipe até depois sair. Ele dividiu esse protagonismo com o Pereira, mas o Pereira chegou ali no final da temporada e tudo, e o Bruno Rodrigues ele tinha feito ótimas apresentações na Copa do Brasil, principalmente com aquele golaço que a gente mostrou ali contra o Grêmio. Exatamente. E o Bruno Rodrigues é esse jogador que o Cruzeiro tem buscado, porque o Wanderson, ele não é esse ponta de associação, de drible, ele é um jogador muito mais de tática. Pra mim, o Wanderson é o Rony do Cruzeiro, né? Concordo Só demais. corre, né? Concordo demais. E o Bruno Rodrigues é esse jogador que vai ter um quê diferente. O Ângelo falou muito bem, o Sinisterra até agora não conseguiu jogar pelo Cruzeiro. E o Sinisterra, isso mesmo. E o Arroio,
Ele tem lampejos, né? Ele jogou muito bem na temporada passada, agora nesse início de temporada não tem jogado tão bem, mas eu acho que a ponta direita é o lugar dele e o Bruno Rodrigues na ponta esquerda ou jogando ali como segundo atacante, ele se sai muito bem. É isso aí, gente. O Cruzeiro também anunciando reforços, o Atlético anuncia de cá, o Cruzeiro também anuncia. É os times se reforçando para a sequência da temporada e a sequência do Cruzeiro tem o Pouso Alegre. Amanhã, às 6h30 da noite, você vê aí na telinha, lá no Manduzão, Pouso Alegre Cruzeiro, jogo de volta no outro sábado no Mineirão, também às 6h30 da noite. Ângelo Drummond, eu acho que aqui é uma pergunta mais fácil para você. Quem é o favorito para chegar à final? É o Cruzeiro, né? Cruzeiro, sem sombra de dúvida. Apesar de ter perdido o Pouso Alegre, né? Perdeu na estreia, né? Em casa, na estreia. No primeiro jogo do Tite, no comando do Cruzeiro, o Cruzeiro perdeu por 2-1 no Mineirão. Já estava perdendo por 2-0, com 2 belos gols do time do Pouso Alegre. Isso. E não conseguiu chegar ao empate, pressionou bastante a equipe do Pouso Alegre, mas que foi vitoriosa aquela partida e que se garantiu graças a esses pontos conquistados no Mineirão. Exatamente. Né? Que para mim foi uma surpresa, viu? O Pouso Alegre chegar à semifinal. Também. Garantiu muito pela essa vitória contra o Cruzeiro e na vitória na última rodada contra o Uberlândia, se não me engano. Foi isso? Exatamente. E então o Pouso Alegre, apesar de ter chegado à semifinal, o Cruzeiro é amplo favorito, mesmo jogando no Manduzão, a vitória do Cruzeiro é a coisa mais normal de acontecer. Pois é, Leandro. É Cruzeiro e Pouso Alegre, tem a questão do gramado lá que não é muito legal. Tem que ir com o time titular, tem que priorizar o Brasileirão, porque o Brasileiro tem 1 ponto em 9 disputados, né? E tem Corinthians na quarta-feira. E tem o Corinthians É quarta-feira. uma partida dificílima. Difícil. E aí? O Cruzeiro, eu acho que ele tem elenco para poder fazer um time misto nessa partida contra o Pouso Alegre. A única pulga atrás da orelha do Tite é que o Cruzeiro já não vence há muito tempo no Manduzão. O Cruzeiro não vence as partidas contra o Pouso Alegre, como o Ângelo disse, perdeu esse ano na estreia. E o Cruzeiro ele precisa se encontrar. Se o Cruzeiro ganhar o Campeonato Mineiro, pelo menos vai ser um alívio para a torcida cruzeirense, apesar de não poder ser um termômetro. Mas a equipe, na minha opinião, a equipe do Cruzeiro tem que focar no Brasileiro e na Libertadores. O Mineiro é aquela perfumaria, aquele título que é para funcionar ali na Tríplice Coroa, mas não é o principal campeonato do Cruzeiro no ano. Então ele precisa levar com seriedade, mas ele precisa focar no Brasileiro, porque o Brasileiro rebaixa e o Cruzeiro veio de uma Série B, de 3 anos de Série B, que deixaram marcas muito grandes na torcida. Pois é, e o Ângelo Drummond, você não descansa não, né? Não. O Ângelo Drummond vai estar no plantão Cruzeiro e Pouso Alegre, todas as informações desse jogo no hojeemdia.com.br e também nas redes sociais, você acompanhando aí os endereços na sua telinha, não deixe de acompanhar. E os prováveis desse jogo você vai acompanhar ainda nessa sexta-feira. Exatamente. Daqui a pouquinho também lá no portal do jornal Hoje em Dia. Antes da gente fechar e falar do Campeonato Brasileiro, vamos trazer um resumão, né, desse Campeonato Mineiro, Ângelo Drummond, Leandro Alves. Gente, o Atlético caiu para a Série B do Campeonato Mineiro. Para mim foi assim a maior surpresa da competição até aqui, hein, Ângelo? É um time que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Pois é, cara. Infelizmente fez um péssimo Campeonato Mineiro. Sofreu derrotas inesperadas, né? Principalmente em casa. Perdeu de 3-0 para o Uberlândia em casa. Exatamente. Sabe? Então, assim, parece que nem os próprios dirigentes do Atlético esperavam esse resultado. Vai ter que correr atrás, vai ter que fazer mais um Campeonato Mineiro, uma série especial aí, para poder voltar. E tem que tomar muito cuidado na Série B para não cair para C, porque para deixar de existir falta pouco. Pois é, e além do Atlético, meu querido democrata de Governador Valadares, eu fiquei muito chateado, viu? Eu quase chorei sábado à noite por causa disso. Também caiu para a Série B. E aí, Leandro, essa primeira fase, algumas surpresas negativas, outras positivas, como você avalia? Bem, eu acho que o Campeonato Mineiro ele foi nivelado por baixo. Você acha? Acho. As equipes que são equipes do interior, elas também não fizeram grandes campanhas. É claro que a gente tem a surpresa do Pouso Alegre, mas o Ângelo muito bem disse, é uma surpresa. Ele não foi regular todo o campeonato. E as equipes da capital também, elas não mantiveram uma regularidade alta. Então, o Atlético, que é a grande esperança, além do América, na Série B de Minas Gerais, o Atlético fez ali a campanha bonitinha da Série D para a Série C, da Série C para a Série B, e deixa uma pulga atrás da orelha, principalmente dos torcedores, mas também dos investidores.
porque o Atlético é uma equipe que precisa muito desses investimentos e principalmente para a cidade de São João del Rei. Então, é uma equipe que precisa ter cuidado na Série B e é uma equipe que precisa levar também os campeonatos mais a sério. É isso aí, gente. Então, agora é a semifinal do Campeonato Mineiro, você vai acompanhar tudo no hojeemdia.com.br. Mas antes da gente encerrar, tem o Campeonato Brasileiro, como o Leandro bem disse, é um dos mais importantes da temporada. Quarta-feira você acompanha na tela, ó, teremos 2 jogos. Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians, né, no Mineirão. E aí, ó, na telinha. Cruzeiro e Corinthians às 8 da noite no Mineirão. Ângelo Drummond. Jogo complicadíssimo porque o Corinthians tem boa fase, hein? O Corinthians vem de 2 vitórias, né? Venceu o Atlético Paranaense ontem na Arena da Baixada. Agora, antigamente era a Arena da Baixada. Agora é a Liga Arena. Liga Arena. Exatamente. E também é uma reedição da semifinal da Copa do Brasil, né? Quando o Corinthians venceu o Cruzeiro do Mineirão e o Cruzeiro devolveu o placar na Arena Corinthians e infelizmente saiu nos pênaltis. Por conta de Gabigol e Wallace. Que perderam nas alternadas, né? Nas alternadas, exatamente. Gabigol, para conferir a classificação, desperdiçou e o Wallace perdeu nas alternadas. Mas vai ser um grande jogo, tem tudo para ser um grande jogo. O Cruzeiro precisa da reabilitação do campeonato. O Corinthians é uma grande força, tem melhorado bastante, bem com novas contratações. E tem tudo para ser um grande jogo, tem tudo para ser um Mineirão cheio e o Cruzeiro dá a volta possível nesse Campeonato Brasileiro porque precisa sair da lanterna. Em virtude do Cruzeiro estar na lanterna, esse jogo contra o Corinthians ganha contornos de final, né? Tem que ganhar, porque se perde ou empata, provavelmente vai continuar na lanterna, né? Exatamente. O contorno do Cruzeiro para esse jogo, o contorno dessa partida é dramático, porque o Corinthians ele vem pro Cruzeiro, né? Que o Corinthians ele vem de uma vitória, de um título em cima do Flamengo, que na minha opinião foi uma surpresa no início do ano, porque todo mundo apostava no Flamengo e a equipe do Corinthians sempre é tida como o elo mais fraco, principalmente nos últimos anos, né? Não sempre. Mas é um jogo muito duro, principalmente pelo trabalho que o Dorival tem feito no Corinthians. É um trabalho que no início era muito criticado, mas nomes como Breno Bidon, como o próprio Memphis Depay, como o Yuri Alberto, vem aparecendo muito bem. É claro que tem ali um ensaio de crise com a questão do Carrilho, mas não acho que a equipe do Corinthians vai sentir. E o Cruzeiro ele precisa levar esse jogo muito a sério, porque é uma partida que, mesmo sendo no início do ano, são pontos que lá no final vão ser cobrados. A equipe do Cruzeiro em 2019, quando caiu, ela foi cobrada principalmente pelos pontos que perderam no início do campeonato. Então, o campeonato tem que ser levado a sério. É claro que é um ritmo de pré-temporada diferente, um Copa do Mundo no meio do ano, tudo pode mudar depois da Copa do Mundo, mas o Cruzeiro do Tite precisa logo entrar nos trilhos, principalmente sendo uma equipe onde o Tite é ídolo, né? Exatamente. E também no mesmo dia, quarta-feira, às 9h30 da noite, o Atlético tem um jogo duríssimo contra o Grêmio. Você acompanha a Arena do Grêmio, 9h30 da noite. Ângelo Drummond, pedreira, né? Jogo difícil, Luiz Castro, o Grêmio tá aí. Não tá embalado, mas é um time enjoado, né? Quem tá embalado é o artilheiro lá, o Carlos Vinícius, né? É o Carlos. A bola bate no cara, vai pro gol, né? Que faz. Já tem um desfalque lá do TT que infelizmente se machucou, mas o Atlético tem dado sorte na Arena do Grêmio ultimamente. Tem feito boas partidas, uma virada espetacular. No último jogo na Arena, se não me engano, venceu de 3-2, não foi isso? Isso foi no ano retrasado. Foi retrasado? Foi. Primeiro jogo após a questão das enchentes na Arena do Grêmio. Foi verdade, exatamente. Conseguiu o gol ali no final da partida. Mas é um jogo muito difícil. Sem enfrentar o Grêmio onde quer que seja no Rio Grande do Sul é difícil. Ou era no Olímpico, agora na Arena do Grêmio. É sempre muito difícil enfrentar o Grêmio. E o Atlético também precisa se recuperar no campeonato, já que ainda não venceu e está lá embaixo da tabela. Pois é, a última lembrança do Galo no Brasileiro é trágica, né? Foi o 3-3 com o Remo, né? Merecia ter perdido o jogo. Agora não faz uma campanha diferente da do Cruzeiro, né? Tem 2 pontos em 9, também está numa situação muito ruim no Brasileirão. Final também para o Atlético, né, Leandro? Final, e eu acho que é um jogo tão duro quanto. O Corinthians é um time que está muito mais... o esquema tático do Corinthians está muito mais solidificado, principalmente pelo tempo que o Dorival está na equipe. O Luiz Castro chegou esse ano no Grêmio
Mas tem o Carlos Vinícius que está fazendo um Campeonato Gaúcho e um início de Brasileirão impressionante. Ele já tem 17 gols, se eu não me engano, nessa temporada. Misericórdia. Ele é um jogador que jogou no Tottenham, jogou em outros clubes da Inglaterra, jogou no Mônaco. Ele tem 17 gols em 17 jogos. 17 jogos. 17 jogos desde quando ele chegou no Grêmio. Ah, sim, perfeito. E a preocupação que ele 4 gols no Campeonato Brasileiro. Pois é. É o artilheiro do campeonato. E eu tô preocupado porque ele vai ter o Alonso, vai ter o Vitor Hugo. Vai marcar, perdão, né? Pode Nada. Mas é um páreo muito duro pro Atlético, porque o Atlético vai ter que enfrentar não só o Carlos Vinícius, mas uma equipe do Grêmio que animicamente já está mais acostumada com esse jogo, né? Porque apesar de ter perdido no Clássico pro Internacional, o Grêmio ele vem bem no Campeonato Brasileiro, ele vem tendo boas atuações aqui e ali, e é uma equipe que está um pouco mais sólida. A equipe do Atlético trocou de treinador agora, então tem que entender um pouco o trabalho. Demora, né? Demora. E principalmente também depois da goleada contra o Tebiri, também não pode se criar um clima de oba-oba. Porque foi um 7-2, mas foi um 7-2 com uma equipe que não fez uma boa partida e uma equipe que economicamente também não consegue investir nos jogadores que o Atlético consegue investir. E é uma equipe que tomou 2 gols do Itabirito, né? Que tem um atacante muito inferior ao Carlos Vinícius. Pois é. E esses jogos de quarta-feira você também vai estar, né, Anjo? Misericórdia. É nosso Severino, né? É o Severino. Nossa, então, pois é, você acompanha tudo hojeemdia.com.br, @Jornal Hoje em Dia nas redes sociais. Mais algum destaque, Ângelo Drummond? Vambora. Você quer falar do BBB, da novela? Não, você quer falar? Não quero falar que o Paulo fez falta nenhuma. Só isso. Tá certo. Valeu demais, Ângelo. Valeu, muito obrigado. até mais. Valeu demais. Leandro, foi um prazer, tá? Foi um Volte prazer. sempre. Grata surpresa do Leandro. Muito obrigado, bom. muito obrigado. Um prazer também para quem está assistindo. Foi uma honra fazer parte desse programa. Tá, você vai tá voltar. escalado na próxima semana. Tá escalado. Você vai voltar. E a base vem forte, né? Isso aí. A base vem forte. É isso, galera. Então, até a próxima semana. Ótimo FDS, né? Final de semana. Tem bloquinho em BH. Tem show, tem muita coisa aí. Então, vai curtir. E tem muito futebol. E tem muito futebol. Um abraço e a gente se vê. Tamo junto. Tchau, tchau.